484 requer informações ao Poder Executivo sobre as providências que serão tomadas devido à presença de capivaras e o risco de transmissão de doenças no Parque Ecológico do Jardim do Lago. Autoria do vereador Dr. Marcelo Rossi. Em discussão. Perdão, eu estava... É o requerimento da minha autoria. Não, a culpa é minha, eu estava desatento aqui com uma conversa paralela com a doutora Carolina. Bom, esse requerimento ele é bem simples também, né? Como a maioria dos requerimentos que nós elaboramos, ele vem em decorrência de uma demanda da população. E esse requerimento não podia deixar de ser diferente. Ele veio de uma comissão de moradores lá do Jardim do Lago, referente a um assunto, mais especificamente, ao Parque Ecológico do Jardim do Lago. Quando nos foi tratado o problema, a comissão de bairro disse que no Parque Ecológico existe em torno de 30 capivaras. E como nós sabemos, né, das implicações que são bem difundidas hoje nos meios de comunicação, os riscos e as doenças relacionadas à transmissão desse animal. Então, esse requerimento ele visa justamente pedir ao Executivo se já foram identificadas pela Prefeitura esse número de capivaras presente naquele local, se existe, de fato, algum caso já relatado ou confirmado de diagnóstico de febre e maculosa, se existe algum planejamento, se existe alguma prevenção no sentido de locomover essas capivaras daquele recinto, se existe, né, de que forma, respeitando todos os trâmites legais, burocráticos e do meio ambiente, como seria feito isso, e se existe algum trabalho de informação, de divulgação, de prevenção com relação a esse tema tão preocupante. Eu acredito que meus colegas compartilham da minha mesma preocupação. Como médico, nós sabemos a relevância da prevenção da progressão dessa doença. A febre maculosa, ela é uma doença de característica endêmica. Ela tem uma letalidade, vereadora Érica Tanque, de 40% de mortalidade. Isso traduzindo, de cada pessoas contaminadas pelo carrapato estrela mais especificamente, 4 vão evoluir para óbito. De 10, 4 vão evoluir para óbito. A exemplo da nossa cidade vizinha, Americana, nós já temos 9 casos registrados de óbito em decorrência dessa doença. É uma doença a nível de interesse de transmissão única e exclusiva pelo carrapato. É uma bactéria transmitida por esse carrapato, principalmente do gênero Rickettsia, e ela tem um período de incubação de aproximadamente 5 dias. Se o paciente, se o cidadão, ele frequenta um local onde eventualmente esse lugar pode estar infectado pela presença desse hospedeiro, no caso o carrapato, após a picada, ele tem um período de incubação de aproximadamente de 1 a 5 dias e um período de manifestação da doença de 10 a 14 dias. A manifestação, ela pode ser proveniente de forma de febre de 39, 40 graus, ela pode ter características de astenia, cansaço, indisposição, fadiga respiratória, fadiga física, mialgia, que são dores generalizadas no corpo, dor de cabeça. Então, é uma gama de sintomas que, quanto mais você demorar para fazer o diagnóstico, pior é a evolução, aí aumentando a letalidade da doença. Ela pode evoluir com falência do sistema respiratório, ela pode evoluir com falência do sistema renal, ela pode falir com problemas de ordem neurológica, causando encefalite. Então, as consequências realmente são muito alarmantes. Então, eu acredito que o Executivo ele precisava, sim, dar uma atenção, precisava dar um retorno a nós,
que estamos fazendo esse requerimento e principalmente a população. Sabemos que o diagnóstico precoce é muito importante. Na iminência de qualquer um desses sintomas, a população deve procurar os postos, deve procurar os pronto atendimentos. Existe tratamento para essa doença. Quando detectada precocemente, o tratamento ele é fornecido através de antibiótico, com as tetraciclinas, cloramfenicol. É uma doença curável e tratável, mas nós gostaríamos de alertar a população, nós gostaríamos de alertar o Executivo com relação à importância e ao controle dessa moléstia, dessa doença tão fatal em nosso meio. Lamentavelmente, terminando, senhora presidente, 30 segundos, nós costumamos nos atentar aos fatos quando as fatalidades ocorrem. Então, nós temos o compromisso aqui, como membros dessa casa, de prestar esse esclarecimento e esse despertar, né, dos nossos legisladores. Obrigado, senhora presidente. Desejo discutir, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhora presidente, nobres pares, o doutor Marcelo toca num assunto extremamente importante. E durante meu primeiro mandato, durante 4 anos, briguei muito com isso. Muito. São diversos requerimentos, diversas reuniões. Infelizmente, doutor Marcelo, a nossa luta quanto a toda esta parte esbarra na legislação referente ao Estado. Temos um grande problema onde 2 órgãos do próprio governo de Estado e federal não se conversam. Cheguei a pedir aqui a todo um processo necessário, não se pode mexer as capivaras, e aqui falo do lago, falo aqui da Lagoa do Bortolã. Há todo um processo necessário, etapas a serem cumpridas, e que foram cumpridas, desde chamar para a coleta do carrapato, eles fazem um congelamento no local, para separar, para ver se há o carrapato, o envio disso para ver se está infectado. E tudo isso acaba virando em nada. Não podemos mexer nas capivaras. É inacreditável, doutor Marcelo. Chegaram ao ponto de perguntar, já teve algum óbito? Eu falei, precisa ter? Tem que alguém morrer para que possamos fazer isso? Só a possibilidade iminente de contaminação? Então, é um trabalho muito árduo, doutor Marcelo, e não compete, na verdade, à prefeitura. Durante os 4 anos, entre alguns secretários, e durante esse mandato, já tentei novamente, mas sempre esbarra nessa parte estadual e federal. São órgãos que não se comunicam e nós ficamos à mercê das capivaras, do mesmo jeito que nas estradas temos problemas com o número 6, que é referente à preservação, mas acabamos tendo uma explosão de número de capivaras. Então, temos problemas de acidentes em rodovias, temos elas nas áreas urbanas, podendo ter transmitir essa doença, e nos vemos de mãos atadas. Já cheguei a questionar o Executivo com a possibilidade de, ou pelo menos de que evite, ou coloque placas em vários lugares. Foi feito durante a outra gestão um trabalho árduo pela frente, e o caminho é Estado. Obrigada, doutor Marcelo, estou à disposição. Desejo discutir. Vereador Estevão. Ai, desculpa. Estevão, com a vereadora Carolina. Pode, desculpa, Carol. Eu cedo a vez. Com a palavra, a vereadora Carolina, e depois o vereador Estevão. Excelentíssima presidente, nobres pares, público que nos acompanha, agradeço a gentileza da concessão da palavra, vereador Estevão, a gentileza e o cavalheirismo.
Gostaria de colocar para o vereador Dr. Marcelo Rossi que foi excelente o requerimento, ainda que a vereadora Érica Tanque já tenha trazido diversas contribuições aqui, porque já acompanhou, né, já há algum tempo, em outra legislatura também, todo o trabalho realizado pelo Executivo. Eu acho que é bom instrumentalizar requerimento para identificar quais ações foram tomadas pelo Poder Executivo. Porque, como o próprio prefeito menciona nos seus discursos, e é uma verdade, por mais que a competência seja da União ou seja do Estado, o mais próximo é o município. Então, todo mundo vai pedir para o prefeito tomar essa atitude e buscar a solução. Nós não podemos esquecer que, ainda que haja toda essa dificuldade da comunicação dos órgãos, e realmente competência ambiental é super complicado lidar, mas nós temos que buscar uma solução enquanto município, porque Campinas teve o remanejamento. Então, se outras cidades conseguiram, significa que os órgãos conversaram para aquelas cidades. E, principalmente também com relação à capivara, a problemática, bem lembrado pela vereadora Érica Tanque, não é só no Jardim do Lago, nós temos diversos pontos. Né? Aquele espaço da antena da educadora é um dos que também já teve seu comprometimento por diversas vezes por conta da capivara. A minha chefe de gabinete foi contaminada pela bactéria, ela teve febre maculosa, e a bactéria ela nunca mais sai do corpo, né? A vida da pessoa fica comprometida ao longo da sua vida. Ela faz um tratamento, embora ela tenha, graças a Deus, conseguido se curar, mas ela faz um tratamento por conta da doença. Então, de extrema relevância seu requerimento, vereador, porque, por mais que haja essa dificuldade de competências, que tenha que ter essa conversa entre Estado e União, ainda assim, algumas cidades já conseguiram resolver. Então, Limeira precisa dar um jeito de resolver também. Né? Dar o start bem colocado, para que esse processo, ainda que seja moroso, que ele comece a ter os resultados aí o mais breve possível para auxiliar aí a nossa sociedade e a população de Limeira. Obrigada, presidente. Obrigada, vereador Estevão. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor. A palavra, vereador Newton, depois o Estevão, depois o Newton Santos. Obrigado, presidente. Doutor Marcelo, temos sempre que provocar mesmo o assunto. Em dezembro, né, foi protocolado também um requerimento meu, 1044, inclusive, peço que seu gabinete entre, né, nesse meu requerimento também já para buscar alguma resposta que já tem. Só que eu não me conformo com, né, segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, não há possibilidade. Somente isso. Também não me conformo. Eu acho que a discussão ela tem que ser esgotada, né? Tem que... Por que não pode? Quais são os motivos? Em que situações é possível? Eu acho que a discussão não pode parar assim, segundo a secretaria, não pode. Eu acho que esse assunto tem que ser esgotado. Você tem que ir até últimas instâncias. E como a vereadora Érica falou, de fato, explodiu a quantidade de capivaras aqui na cidade. Agora, está aparecendo aqui na Marginal Tatu, próxima a Citropectina ali, já foi encontrado um grupo ali de 10, 15 capivaras. Então, é no lago, é no Jardim do Lago, aqui, né, na Lagoa Bortolã, é ali na Marginal Tatu, é no outro ponto que a vereadora falou, é também na zona rural. Então, alguma coisa precisa ser feito. Não podemos nos conformar, simplesmente não pode, não há possibilidade. Parabéns, vereador, vamos acompanhar isso. Eu acho que, né, a junção do trabalho dos vereadores é importantíssimo para que nós consigamos resolver esse problema. E que incomoda muito, muito e há muito tempo a população lá do Jardim do Lago, do Jardim Aeroporto, porque existe um parque ali, existe
brinquedos para crianças, e existe todo um trajeto ali para o pessoal fazer caminhada. É um espaço bacana, mas que não pode ser utilizado, né? Porque corre o risco de estar contaminado. Já pensou? Você tem todo um dispositivo público ali para a população utilizar e não pode utilizar. Não pode. Nós temos, de fato, que juntar forças, né? E vamos prosseguir com esse assunto aí para resolver. Obrigado, presidente. Newton Santos. Mais uma vez, boa tarde a todos os amigos vereadores e ao público que nos acompanha. Doutor Marcelo, parabéns por levantar esse assunto que todos os gabinetes já estão sendo procurados, mas o requerimento foi lido e é de vossa autoria. Eu proponho até que o senhor, como médico, entendedor do assunto, encabece uma moção ao ministro da Agricultura para poder trazer uma solução, porque o senhor faz, assina, a doutora Mayra como médica também assina, o doutor Rafael como médico também assina, e nós, vereadores, acompanhamos esta moção pedindo socorro, porque tem que ser de cima para baixo. Não quero menosprezar o executivo, não, mas não vai ser feito nada. O problema vai se aumentar. Não é porque, hoje em dia, parece que as coisas erradas ficou certo e o certo ficou errado. O senhor vê, não pode mexer com a capivara, e a capivara mata o povo. Através do carrapato? Você vê, o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, às vezes, me deixa irritado. Tem árvore na frente da casa da pessoa que está para cair, para matar a família inteira. Eles vão lá e falam que a árvore está boa. Então, é preferível a pessoa morrer do que resolver o assunto. Então, eu proponho ao senhor, não quero aqui dizer que está errado, longe disso, mas que nós teríamos que dar um grito mais alto, pedir uma moção de apelo, dizer que Limeira está pedindo socorro, e os vereadores aqui representam toda a população de Limeira. Todos nós vamos assinar e esperar uma resposta do ministro da Agricultura e do Meio Ambiente. E, de repente, pode ser que... Eu sempre digo aqui que moção, muitas das vezes ela é engavetada, mas pode ser que essa ele leia e que Deus tenha misericórdia da cidade de Limeira e a gente possa acabar com esse problema. Porque tudo que traz um problema grave à população, às vezes os órgãos defendem. É jovem que pode usar droga, roubar, matar, não acontece nada. É capivara com carrapato matando gente que não pode fazer nada. É árvore caindo em cima da casa que não pode arrancar a árvore. Então, eu não sei. Eu só sei que os vereadores estão preocupados. Mas a nossa caneta, ela tem sido limitada. Ela vai até a parede, bate e volta. Então, vamos juntar todos os vereadores, vamos fazer, de repente, o presidente autoriza uma comitiva até o secretário de Estado, a gente vai... Enfim, vamos fazer alguma coisa para mudar essa situação, porque a população de Limeira, eu sempre digo, já não aguenta mais de tantos problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, parabéns, doutor Marcelo, pela preocupação. E antes de falar do assunto, gostaria, senhor presidente, que consignasse na ata dos anais da casa a presença do Eli Nunes e da Edna Lima. Estão sentadinhos lá no fim das cadeiras do plenário, assistindo a sessão legislativa. Com relação ao requerimento, doutor Marcelo, parabéns. Estou vendo aqui pela internet 18 pessoas já falecidas em razão da febre maculosa, que é uma febre transmitida de maneira especial pela capivara. É importante, sim, que o município faça a fiscalização, faça algum trabalho para que possa não passar essa preocupação para as pessoas que procuram lá o parque. Agora, precisamos preservar as vidas dos animais, independente da doença que eles passam. É importante que não prossiga essa preocupação com relação à febre maculosa, que de alguma forma o município possa isolar, deixar longe da população ou tratar
essa febre, essa possibilidade desse carrapato que traz essa doença. De qualquer forma, muito importante esse requerimento no sentido de saber se o município fez um mapeamento, está fazendo uma fiscalização ou está acompanhando essa situação. O que não podemos deixar é que essa febre possa chegar na nossa cidade e trazer aí uma morte, como tem ocorrido 18 mortes no estado de São Paulo. Parabéns, doutor Marcelo. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Toninho Franco. Doutor Marcelo Rossi, parabenizar pelo requerimento. Com relação à doença transmitida por esse animal, é muito sério mesmo, mas esse animal ele já está praticamente em todas as áreas, a região rural, né, em todos os locais aí já está tendo esses animais, inclusive sendo atropelados aí em vias públicas e tudo mais. Eu tinha um pensamento, inclusive já muito antigo meu, de aquela região ali mesmo do lago, ali ser utilizado aquele lago para pescas esportivas, colocar peixe, para poder os idosos ali fazer, os aposentados fazer ali, aproveitar aquele local ali. E, infelizmente, devido a esses animais, nem se pode quase utilizar aquele local por causa da transmissão da doença. Mas nós estamos, uma coisa leva a outra, doutor Marcelo, porque são a proteção dos animais, em outros sentidos também, a proteção de outros animais, assim como a proteção das pombas, que são verdadeiros ratos que voam, né? São ratos que voam. Os ratos você pode eliminar, as pombas não, você protege as pombas. E eles estão ali em todos os lugares, inclusive o lugar de crianças, ali no Parque Cidade, onde se usa para eventos, tem pombas lá e tem crianças que ficam no chão, né? Utilizam ali no chão. Então, o perigo existente. Então, é um problema sério para a administração municipal, é um problema sério que tem que ser discutido, que tem que ser verificado, que o poder público tem que analisar, porque existe a proteção, tem que proteger, mas tem que descobrir, tem que estudar meios para que possam evitar a transmissão dessa doença. Eu até conversei com o presidente da Casa de Fora a respeito disso. Eu, quando era criança, doutor Marcelo, eu ia pescar, ficava na beira de riozinho, pescando, bagrinho e tal. Hoje em dia eu não tenho coragem mais. É um animal tão importante, mas tenho medo de ser mordido por uma onça. Porque a onça também é importante, a proteção e tudo, tem que ter, mas eu não tenho mais coragem. Então tem que se pensar alguma forma, né, de proteção no geral também. No geral, são vários os animais aí que são protegidos. Antigamente, quando era criança, pescava, caçava passarinho, né, caçava passarinho e tal. Hoje em dia, felizmente, né, nós temos ouvindo aí, em qualquer lugar, estamos ouvindo sabiá cantar, outros pássaros cantar, muito bom a proteção. Mas, dentro da proteção, pode surgir alguns problemas como esse, que tem que ser revisto realmente, né, e assim que chegar a resposta do senhor, né, espero que tenha uma resposta, alguma solução com relação a isso. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Camargo. Presidente, pastor Newton, queria dizer que o senhor colocou bem, parece que existem inversões e valores, né? No Brasil, o cara estupra, sequestra, mata, vai preso e é solto. Mas quando a gente trata de meio ambiente, de fauna, aí realmente é um problema. Doutor Marcelo, parece que a carroça está puxando realmente o burro. Não que eu seja a favor de veículo por tração animal. Mas hoje existem cidades que alcançaram o meio ambiente e outras cidades que estão realmente dentro do meio ambiente, dentro de florestas. A gente teve agora há pouco tempo contato com onça atropelada, então assim, entre capivara, macaco, como a febre amarela. Começou a chegar problema, o pessoal começou a matar o próprio macaco. Tendo em vista que realmente o secretário do Estado, e aí entra a Assembleia Legislativa, para o deputado estadual lutar por isso, mas o prefeito é o gestor da cidade, independentemente de quem é a responsabilidade, ele tem a obrigação de zelar pela qualidade de vida do munícipe que mora em Limeira. Placa de aviso, infelizmente, para esse tipo de animal, a gente não consegue, porque prolifera que nem chinchila. É um casal que, de repente, daqui a um mês tem mais de 50, 100. E é considerado até praga. Eu acho até um termo ruim, porque é um animal, vive, então, de repente, criar programa de castração. Aí você fala, mas no município não consegue castrar nem cachorro e gato. Mas o problema é de saúde pública e a gente tem que discutir. Em relação ao nosso problema, poderíamos até chamar o secretário Paulo Trigo, que vem fazendo um excelente trabalho.
Ele recentemente teve, acho que num programa de rádio, respondendo algumas questões relacionadas à capivara. Outra coisa é que o problema da gente não sanar a proliferação vai levar, de repente, ao indivíduo começar a cometer crime ambiental. O crime vai começar a matar a capivara. E eu não consigo entender qual é o problema, né, da gente descentralizar o poder, tendo em vista que o governador do estado não vai saber do problema da cidade. Ele vai ficar sabendo da epidemia depois da morte de 10, 20, 30. Então, que a gente mude também as leis no estado, que a gente lute para mudar as leis federais, para que a gente possa ter mais poder de ação. A gente é cobrado por resolutividade em determinados assuntos, mas o poder da nossa caneta nem sempre consegue resolver os problemas que nos cabem. Então, que a gente sou favorável à criação, pastor Nilton, e que a gente possa realmente chamar a atenção de que é um problema de saúde pública, é um problema que mata, e a gente que lida com o pronto-socorro sabe bem a gravidade, e ainda mais numa cidade, numa região que diariamente a gente tem contato com problema respiratório, pneumonias, doutor Marcelo. Às vezes passa desapercebido o diagnóstico, o senhor sabe bem que leva à mortalidade, e a gente ainda acaba muitas vezes sendo culpado por isso, porque quando salva, Deus salvou, quando morre, foi o médico que matou. Então que a gente possa realmente alertar não só a população, poder executivo e chamar a atenção do governo do estado. Obrigado, presidente. Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, eu gostei desse microfone novo aqui, que você não precisa colocar a boca próxima aqui poder falar, capta bem a mensagem. O senhor está mais elegante agora com o sistema digital da Câmara. Está original, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Doutor Marcelo, parabéns por esse requerimento. Eu vou acompanhar pelo sistema, mas eu quero acompanhar um pouco a linha de raciocínio da vereadora doutora Carolina Pontes. Né? A vereadora Érica já disse que é uma briga muito grande entre Estado, entre federação, mas nós estamos em Limeira. Né? Eu acredito que, como a vereadora mesmo disse, que em gestões passadas foram aumentadas as placas, as informações, também acredito que seria uma boa maneira de refazer esse sistema, de levar a informação para a população. O Jardim do Lago, nós vimos lá a dificuldade do pessoal em deixar de alimentar as capivaras. É lógico que se alimentar ali, ela vai ter um local muito confortável, vai continuar ali. Né? Mas se de repente colocar faixas, colocar placas, né, avisando a população que aquele local existe capivara, há um risco eminente de ser picado por esse carrapato, eu acredito que amenizaria, doutor Marcelo, não seria resolvido. Mas, como Campinas, Piracicaba, houve o remanejamento, Limeira também, de repente, pode haver, doutor Marcelo. Eu acredito que, de repente, o secretário conversando com a Secretaria de Campinas, de Piracicaba, verificando quais foram os meios que eles conseguiram. Difícil, vereadora? Eu acredito que é. Mas não deve ser impossível, porque Campinas e Piracicaba conseguiu. Uma problemática, como o vereador Toninho disse, que não está mais somente ali no Jardim do Lago. Né? Eu estava transitando com o meu veículo esses dias ali no Jardim Glória, tem um rio que passa beirando as residências, bem de frente às residências, estava lá um grupo desfilando pela rua. Né? Eu tive que parar meu carro para as bonitas poderem atravessar. Né? Mas eu acredito que, se houve como ser transferido em Campinas e Piracicaba, Limeira também pode haver a possibilidade de se fazer esse remanejamento. Difícil mas não é impossível. Obrigado, senhor presidente. A palavra é a gripada Mayra Costa. Obrigado, senhor presidente. É gripada, olha. Senhor presidente, nobres colegas, todos que nos assistem, nos ouvem. Primeiro, parabenizar ao doutor Marcelo por esse olhar que chegou, vem chegando de novo, mas aquilo, como a vereadora Érica falou, há 4 anos atrás, nós tivemos, a Érica fez, eu também fiz, a gente chegou junto na questão da Secretaria do Meio Ambiente, na época tinha o padre Alquermes e também todos os secretários que passaram pela saúde. Assim, aproveitando todas as falas que houveram, a sugestão do Nilton,
na questão da moção, eu vou um pouquinho mais além. Né? Nós, como somos médicos, somos da Comissão da Saúde, nós temos prerrogativa, nós podemos mandar, vamos chamar assim, um ofício, abrir um processo, encaminhar para a Secretaria direto do Estado. Nós estamos criando a Comissão de Direitos Humanos, nós criamos uma outra comissão, nessa questão justamente de meio ambiente, bem-estar animal, tudo. Caberia nessa comissão essa discussão, mas essa comissão ainda não existe, será para a próxima, né, para o próximo ano. Mas eu acho que é uma discussão que realmente... E eu acho que aí poderíamos nós, quanto comissão, né, da saúde, por exemplo, e eu acho que a gente pode levar isso bem mais além, chamar aqui os 2 secretários, seja o da saúde e o do meio ambiente, e levaríamos isso numa forma de, quanto Câmara Municipal, juntamente com as secretarias, a gente levar isso como problema da cidade de Limeira para as secretarias estaduais pertinentes. Eu acho que isso nos cabe, eu acho que a gente pode estar agindo, né, imediato na próxima reunião da saúde. Eu acho que nós poderíamos nos juntar e estarmos discutindo isso aqui, doutor Rafael, como presidente da Comissão da Saúde. Acho que a gente pode discutir e já está levando isso imediato, porque realmente acho que todos nós, e eu acho que não só a questão das capivaras, por exemplo, eu tenho cachorros, né? O cachorro também é um hospedeiro, na questão do carrapato. Então, quer dizer, aí nós temos os pombos, que também é uma questão de meio ambiente, né? E a gente sabe, quer dizer, então, ou seja, já a gente vai vendo, nós temos vários, vamos chamar assim, problemas, né, em relação a essa questão do meio ambiente, e eu acho que a gente pode levar isso diretamente, sim, para o Estado. Viu? Fica aqui meus parabéns, e eu acho que todos nós aqui, nas falas, né, todos nós demos sugestões. Muito obrigada. Continue a discussão. Não havendo ao Executivo. A sessão está suspensa por 1 minuto. Então, de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, como já foi acordado entre os líderes, pelo avançar das horas, quero fazer o pedido para que a gente possa inverter a pauta para as moções. E ler só a ementa, o título e o autor. Obrigado, senhor presidente. Preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Helder. Sim, presidente. Marco. Sim, presidente. Lu. Sim, senhor presidente. A leitura da primeira secretária, a vereadora Érica Tanque, conforme foi deliberado pelos líderes. Farei a leitura, senhor presidente, das moções de pesar. Moção 139, moção de pesar pelo falecimento de Jurandir Godoy Vita em 17 de julho de 2018. Autoria da vereadora Carolina de Moraes Pontes. Em discussão. A palavra, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Um ato de registro que certamente será aprovado pelos colegas, ao professor acadêmico que contribuiu tanto com a imprensa, tanto com sua produção literária, um homem de notório saber, culto, que sempre defendeu Limeira, sempre participou ativamente, pai do nosso colega de imprensa, Cristiano Coque Vita, que sentiu muito o passamento do seu pai. A moção acaba sendo extemporânea em virtude do nosso recesso, mas certamente eles entenderão, a família entenderá a situação, e eu peço a gentileza e a compreensão dos colegas para a aprovação da propositura. Obrigada, presidente. Continua a discussão. Não havendo a moção 139, ela vai à votação. E o painel de votação, senhores vereadores, ele está aberto. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção.
Moção 141, moção de pesar pelo falecimento do Dr. Hélio Márcio Mamed, em 25 de julho de 2018. Autoria do vereador Marcelo Rossi. Em discussão. Eu quero, senhor presidente. A palavra, vereador Marcelo Rossi, depois Mara Costa. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Lamentavelmente, nós também somos detentores dessa prerrogativa, mas nada mais justo, mas nada mais digno de contar com a aprovação do voto de todos os colegas presentes nessa moção tão importante, na figura, na presença do médico, do pai, do ser humano, Dr. Hélio Mamed. Dr. Hélio Mamed foi uma figura de muita importância para a medicina de Limeira, foi um dos médicos preconizadores do serviço de anestesia na Santa Casa, na Humanitária, Medical, Unimed, e é com muito pesar que nós sentimos de forma muito abrupta, muito rápida, a perda desse colega. Esse colega, ele não vai ser lembrado de forma triste, de forma dolorosa, muito pelo contrário. A característica do Dr. Hélio Mamed era de uma pessoa positiva, de uma pessoa alegre, de uma pessoa humana, de caráter inquestionável, de uma composição médica, ética e respeitosa muito grande para nós, colegas, e principalmente para os pacientes. Ele tinha um olhar muito afetuoso para o paciente. Vocês sabem disso, a forma carinhosa, a forma amiga, a forma gentil, a forma como ele acolhia a todos. Eu, no meu primeiro plantão, doutor Rafael, como médico na cidade de Limeira, eu estava na Santa Casa, doutora Mayra. Eu atendi um caso de intoxicação por organofosforato. Fui na UTI, fui no pronto-socorro, ninguém sabia, ninguém deu atenção. Fui no centro cirúrgico, falaram lá, vai lá que tem um lemãozinho lá com ar meio de maluco, meio esquisito, né? Você vai e fala com ele. Fui, não me deu atenção devida, justamente por ele estar num procedimento, estar no meio de uma cirurgia, anestesiando. E quando eu estou lá já ligando para o CEATOX, né, para o Centro de Intoxicação, para poder pedir referência, chega o doutor Hélio Mamed, com o livrinho da atualização terapêutica, né, vamos ver junto. Você é novo aqui, aquela coisa acolhedora, doutor? É meu primeiro plantão, estou meio perdido, meio desesperado, já pego uma intoxicação, um caso grave, evoluindo com insuficiência renal. Ele me acolheu, doutor Rafael, doutora Mayra, como um pai, de uma atenção, de uma compreensão, de uma didática acadêmica, né? A doutora Mayra, doutor Rafael, talvez vivencia a Santa Casa mais do que eu, até pelos residentes, ele era chamado como professor, né? Pelo carinho, pelo respeito que as pessoas tinham. Então, eu acho que vocês compartilham comigo, no nosso meio médico, acho que o nosso, não é essa palavra, glamour, o reconhecimento maior, acho que vem primeiro da parte dos nossos colegas, né? Nós sermos reconhecidos como profissionais pelos nossos colegas e depois pelos pacientes. E eu tenho certeza que o Dr. Hélio Mamed, ele conseguiu, né, esse pleito, né, de ter o reconhecimento de toda a classe médica, de toda a classe científica, acadêmica e, principalmente, da população, das pessoas que passaram em suas mãos. Então, é de uma forma que eu me vanglorio, né, dessa moção e fazer respeitosamente aqui, que chegue até aos hospitais, a qual ele prestou esses serviços de excelência, a Priscila Mamed, médica, pediatra, ao filho do Dr. Hélio Mamed, também o Márcio, as nossas condolências, o nosso profundo respeito, a nossa profunda admiração, e nós temos como legado do Dr. Hélio Mamed essa característica, né, de ser humano, de bom profissional. Então, acho que é isso que fica nessa vida. Infelizmente, tivemos uma perda muito rápida, muito repentina, mas nós vamos, com certeza, todas as vezes que nos referirmos ao profissional Dr. Hélio Mamed, nós vamos ter um comentário alegre, nós vamos ter momentos de recordação, e é isso que vai ficar, né? É a lembrança. Então, nada merecedor do que essa Casa de Leis, do que essa cidade, ser generosa, ser grata, e fazer, né, contemplar aí essa moção com o reconhecimento da votação de todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Mara Costa.
Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, Marcelo, parabenizar, né, por essa atitude, né, de ter feito a questão da moção. Eu estava viajando, né, com o Inácio, meu marido, e, nossa, para nós foi um grande choque. O Inácio ficou arrasado, porque cirurgião, convivendo praticamente, não diariamente, mas quase todos os dias com o doutor Hélio, e é tudo isso que você falou, as características dele, né? E o Inácio ficou muito assim, abalado, vamos dizer assim, porque eles, antes da gente viajar, o Inácio sempre conversava, e o doutor Hélio sempre assim, ele sempre conversava da vida, das pessoas, seja brincando, seja, né? E ele falou assim, poxa, Inácio, eu tenho X idade, você está, né, você não tão diferente, mas a gente trabalha muito, cara. Vamos pensar nisso, né, da gente não precisar trabalhar tanto, né? Faz isso não. Olha, eu, né, não consigo largar plantão. Aí o Inácio ainda brincou com ele. Ei, Hélio, mas tem jeito, cara, filho na faculdade. Então eles conversaram, né, em relação a isso. Mas graças a Deus a gente está bem, não sei o quê, bem dias antes da gente viajar, né? O Inácio ficou arrasado com essa notícia. E justamente por essa conversa e a maneira realmente como ele era, né? O jeito, eu me lembro bem quando o Hélio tinha alguma coisa assim, negócio de anestesia, alguma coisa, por algumas vezes ele levou o paciente no postão para eu ver, que não tinha nada a ver com ele. Simplesmente por a questão dele anestesiar, teve, né, a equipe da anestesia, por alguma coisa, o paciente, antes, aí ele levava o paciente o quanto, e ele não tinha nada a ver como anestesista, era só, né, mas ele se preocupava, e ele levou alguns pacientes para eu ver no postão, né. Então, assim, realmente emociona a gente que conviveu, eu convivi muito menos, mas eu digo isso pelo Inácio, e a gente, assim, e como a gente tem essa prerrogativa, e nada mais justo do que a gente usá-la, né? E agradecer à família, que eu tenho certeza que a família sente esse carinho, é uma forma da gente dizer obrigado, né? Sentir feliz por ter conhecido ele, e a gente que nós somos cristãos, aí a gente acredita que não mais nesta vida, mas que aonde, né, ele for, que Deus, com certeza, ele será recebido por todo o papel, por sua história que ele fez aqui. Obrigada e parabéns. Senhor Rafael Camargo. Realmente uma notícia muito triste, viu, doutor Marcelo? Eu, particularmente, tive um vínculo muito mais afetivo do que profissional. Meu pai, doutor Odair Camargo, não sei se o senhor sabe, foi um dos fundadores do grupo também da Unimed e da Medical. Além de trabalhar 33 anos, enquanto esteve vivo, na Santa Casa. E naquela época, os médicos, até ia enumerar, porque dá muita saudade saber que tivemos um clube em comum, a APM, do qual originou os médicos que depois se dividiram em 2 hospitais na cidade de Limeira, mas eles cresciam juntos ali dentro. Dr. João Carlos, Luiz Carlos, o Carlos Nogueira, Erlei, Madri, Severino, Alci, Carlos Della Torre, e por aí, Tolói, e por aí vai. E o doutor Hélio Mamed, sempre, doutora Priscila, né? A Priscila, o Marcelinho, filho dele, teve muita proximidade com a família, ele se mostrava sempre uma pessoa humana, uma pessoa alegre, brincava sempre. Realmente foi uma perda rápida, quando eu fiquei sabendo, eu particularmente não acreditei, eu falei, não é possível, né? Porque, igual a doutora Mayra falou, recentemente estava de um jeito e de repente, existem doenças que ceifam a vida mesmo em 6 meses, não vou entrar em detalhe qual, mas existem. E, infelizmente, perdemos um grande homem e um grande profissional. Como o senhor mesmo disse, era responsável e foi responsável por grande parte, aliás, pela renovação do grupo da anestesiologia dos hospitais da Santa Casa, cirurgias cardíacas, entre outras, né? Cirurgias torácicas. Acho que era ele que empreitava encabeçava toda essa gama de cirurgia, que para nós é uma recompensa ter uma cidade como a nossa, com um hospital de alta complexidade e com um serviço de anestesiologia tão bom.
É gratificante saber que ele dedicou a vida toda ao Hospital Unimed, à Santa Casa, à população. Sabermos que temos bons hospitais aqui, com suas falhas, com seus problemas, mas o doutor Hélio realmente deixa um legado na cidade de Limeira, mas que infelizmente não está mais entre nós, e certamente a gente espera, num determinado momento também, o senhor possa também homenageá-lo, daí perpetuar o nome dele, já que faz a moção, a gente tentar, após um ano, o senhor, algum tipo de homenagem ou rua para um homem que prestou tanto serviço à nossa cidade. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo a moção 141, ela vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Vaguinho. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não. Projeto de resolução número 33/2018. Assunto: altera os artigos 2º, 3º e 4º da resolução 513/2013, que dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Limeira, da Câmara Participativa e da outras providências. Autoria do vereador Marco Antônio Xavier. Encaminhe-se às comissões competentes. Próxima moção. Moção 143, moção de pesar pelo falecimento de Cleonildes Jardim da Silva. Autoria do vereador Helder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Gostaria, senhor presidente. A palavra vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que se encontra, dona Cleonildes, muitas vezes não pode conhecer pelo nome, mas todo mundo conhecia ela como Dona Didi. Dona Cleonildes ajudava muito no dispensário Santa Isabel, lá onde o doutor Rafael também trabalha, né? E ela tinha 7 filhos. O seu marido chamava José Romualdo da Silva, e os seus filhos chamam Edinaldo, Edna, Elza, Edson, Elizabeth, Elson e Eduardo. Dona Didi, como conhecida, era muito católica, fazia parte do apostolado da oração, uma mulher guerreira, e para nós que somos cristãos, sabemos que a morte não é o fim. Agora ela não está com nós, mas passou a viver de outra forma, do outro lado do caminho. Então, para nós que somos católicos cristãos e outras crenças também, sabemos que agora que ela vai iniciar a vida lá na eternidade, onde foi preparado o lugar por tanto bem e benefício que ela praticou enquanto vivia neste mundo. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra vereador o doutor Rafael Camargo. Somente desejar o abraço fraternal a toda a família da dona Cleonildes e que Deus possa confortar o coração de todos. Somente isso, presidente. Continua a discussão. Não havendo a moção 143, ela vai à votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Darcy Reis. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção de aplauso 127, moção de aplauso ao pesquisador limeirense José Eduardo Heffling Júnior pelo lançamento da obra O Destino das Colônias de parceria da província de São Paulo.
autoria do vereador Marcelo Rossi. Em discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Uma palavra ao proponente, doutor Marcelo Rossi. No meio de tantas moções de pesares, né, vamos também agora fazer jus a quem é merecedor também de reconhecimento, de aplauso, como é o caso aqui do nosso escritor, do nosso pesquisador, senhor José Eduardo Afflinger Júnior, pelo lançamento da obra O Destino das Colônias de Parceria, da província de São Paulo. No dia 28 de junho, foi o lançamento desse trabalho, lá no Espaço Cultural INGEP, e lá pudemos ter a oportunidade de acompanhar e de compreender um pouco mais o trabalho. Esse trabalho literário, percebe-se que é de uma devoção, de uma dedicação do autor, do José Eduardo Afflinger, de 35 décadas de estudo, doutor Rafael. Ele se dedicou 35 anos, parte da sua vida, em aprofundar, em conhecer o processo de imigração das colônias de café, das plantações de café no nosso país, principalmente na nossa região, Limeira, Piracicaba, Americana, até Ubatuba, no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. E isso, com certeza, labutou um trabalho muito grande, onde, em seu trabalho, é embasado em textos inéditos, extraídos de originais datados da metade do século XIX. Houve a necessidade de tradução de textos do português arcaico, francês, alemão. Então, ele agregou ao conceito histórico do que nós aprendemos nas escolas uma visão nova e inédita. E uma das características peculiares desse livro, dessa obra literária, é o conteúdo fotográfico, o trabalho, toda a minúcia na película da qualidade das fotos editadas, fotos inéditas, fotos jamais publicadas. E o que mais entretém esse tipo de leitura é a agradabilidade da forma como ele coloca. Não é uma forma didática, acadêmica, cansativa, de decoração. Ele conta a história de famílias, né, tradicionais na nossa cidade, como o senador Vergueiro, Levi. Existem fotos aqui nunca publicadas da Fazenda Ibicaba. Então, assim, é uma obra que realmente orgulha muito, né, nós, limeirenses. Mais uma vez, Limeira tem se destacado muito recentemente pela projeção de pesquisadores, de escritores, no lado artístico, lado cultural. Então, nada mais importante do que ressaltarmos, né, nesses momentos, a importância de realçarmos o nome e o trabalho dessas pessoas que muitas vezes passam de forma desapercebida, de forma anônima. E eu não poderia também aqui deixar de colocar aqui, expressar, vereador, professor Wagner Barbosa, o Alzheimer está me seguindo, eu vou ser condenado ao destino por uma doença que eu tenho batalhado tanto a sofrer de Alzheimer, mas tudo bem, vamos lá. Não podia deixar de ressaltar também, dentro de todo um processo histórico, existe uma família, existe um contexto. E eu queria, professor Wagner Barbosa, se o senhor me permite, eu fui aluno também do COTIL, fiz o Colégio de Edificações, e ressaltar também a importância dessa família Afflinger na nossa cidade. Lá, como o senhor bem sabe, nós tivemos o tio do José Eduardo, o René Afflinger, professor de Educação Física, que também trouxe muita contribuição para a nossa cidade, no meio esportivo, principalmente no basquete, trazendo muitas vitórias no basquete, futebol de salão, excelente craque no futebol de salão. Para os mais antigos aqui, Jorge de Freitas, vereador José Damix, o famoso time Chesterfield, não sei se vocês conhecem, vereador alemão da Jeová, ao qual meu pai também era membro, era amigo, o Dr. René, né? Ao pai do José Eduardo, professor Juquinha, foi professor também do Colégio Técnico de Comércio de Limeira, foi também presidente do Correio
de Limeira, assim como também o pai dele foi também presidente das empresas do Correio de Limeira. Então, assim, vocês vejam que atrás de todo um grande projeto, de uma pessoa intelectual, existe uma família também. Terminando, senhor presidente. Então, essa moção de aplauso, ela não poderia deixar de ser praticada aqui e também relevar o nome dos membros dessa família Afflinger, que é de muita importância para os anais e para a história da nossa cidade. Por isso, eu conto com o prestígio do voto dos senhores. Continua a discussão. Não havendo a moção, a moção 127, ela vai à votação e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, vereador Rafael Camargo. Doutor Marcelo, somente fazer uma lembrança. Obviamente que eu não tinha o conhecimento, como Vossa Excelência aqui muito bem colocou, sobre o limeirense José Eduardo Afflinger Júnior, pelo lançamento da obra. Por favor, doutor. Mas também fazer jus à lembrança do Espaço Engep, que é um ponto da nossa cidade que traz um pouco de cultura para quem acompanha, às vezes, as exibições que acontecem naquele imóvel que muito bem podia ser abandonado ou para outro fim, mas que um grupo de empresários ali, faço jus ao nome do Vitor Levi, do Paulo Levi, do falecido e saudoso Nenê, que foi o Valdemar Lense, e do Roberto Martins, que realmente a família Levi tem essa tradição de leitura, de cultura, de buscar o conhecimento, as fotos, os arquivos históricos. Então, a gente fazer também a lembrança daquele espaço e tornar público que as pessoas possam realmente frequentar ainda mais aquele local tão rico de informação e cultura que no nosso país anda mais do que escasso. Obrigado, presidente. A justificativa, Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu gostaria de justificar meu voto favorável, vereador Marcelo Rossi, e parabenizá-lo pela sensibilidade de fazer essa moção de aplausos ao limeirense Tiago Luiz Barreto, doutorando de Engenharia e Ciência de Alimentos da Universidade Estadual Paulista, Unesp. E isso é muito importante. Eu estive, mês passado, fazendo uma visita em São Paulo para o professor Brito, que hoje ele é responsável pelo segmento de pesquisa do Estado de São Paulo. E tanto a Unesp, a USP e a Unicamp, onde existem projetos existem investimentos para incentivar as pessoas, os universitários, doutorando, em área de pesquisa. Isso é incentivado no mundo inteiro. E Limeira precisa ter essa abertura e ter esse prestígio para que possa ser realizado para muita gente que precisa. A FAPESP, onde o professor Brito é o presidente responsável, tivemos aí uma reunião com ele, e para que possa abrir para vários, inclusive limeirenses, aqui dentro da própria Unicamp. Hoje nós temos o professor Augusto, que recebeu bolsa para poder fazer o doutorado no Canadá. Hoje ele está no Canadá com 2 alunos, e pedindo para que Limeira possa abrir um espaço para muito mais estudantes na área de pesquisa, que é a solução para o nosso Brasil. E parabéns a essa moção
pelo limeirense Tiago Luiz Barreto, pelo trabalho que ele está realizando. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Darcy Reis. Senhor presidente Nobres Pares, eu queria deixar um alerta aqui, que recentemente nós aprovamos uma moção, senhor presidente. Senhor presidente, queria deixar uma ressalva aqui. Recentemente nós aprovamos uma moção do Wagner Barbosa, da Cavinato, pelos 30 anos de relevância aqui na nossa cidade. E a moção ela foi com o nome de todos os vereadores lá atrás. Só que, por infelicidade, 4 vereadores não assinou a moção. E como eu, no dia, até elogiei aqui a moção do Wagner Barbosa, da Dora Cavinato, e eu sempre faço alguns negocinhos lá, de aluguel, de compra, venda. E Deus me permitiu que, semana passada, fizesse mais um negócio. E a corretora veio até mim, ela veio com a moção na mão. Ela falou, Darcy, a Dora, ela é muito detalhista. E ela olhou aqui e viu que 4 vereadores não assinaram, inclusive você. Eu falei assim, olha, eu fico chateado agora, porque às vezes quando o vereador põe o nome da gente na moção, às vezes não chega até a gente para assinar. E eu já tive esse cuidado, já até comentei às vezes aqui, colocou meu nome, passe por mim. Então, tem 4 vereadores que não assinou, eu sou um deles. O outro é o Lemão, o Cleito e o pastor Nilton. Eu assinei naquele dia, que a moça, a corretora, veio com a moção na mão, com envelope, e eu tive até o cuidado de chamar o secretário do Wagner Barbosa e mostrar para ele. A corretora Marilza estava comigo, com a moção na mão, e sim, eu me senti chateado, porque essa pessoa veio até mim, até por um negócio que eu estou fazendo. Mas, e quantas pessoas recebem uma moção de aplauso, no caso agora do doutor, se por um acaso ele colocou o nosso nome lá atrás, é uma moção de aplauso, é uma moção de relevância, uma pessoa que a pessoa recebe alegre. Aí ela olha lá atrás, pega os nomes, mas por que a Carolina Ponte não assinou? O que ela tem contra nós? Por que talvez o Alemão não assinou? Estou dando um exemplo. Então, é um cuidado que eu sempre procurei ter, mas que um dia, assim, desculpa a expressão que eu vou usar agora, um dia isso aí ia voltar para nós. E dessa vez voltou. Voltou comigo. A moça, ela mostrou a moção para mim, ela veio com a moção na mão. Queria saber, assim, por que você não assinou? E eu, nesse negócio comercial, estive com a dona Dora e com o outro pessoa do outro lado do negócio que nós estávamos fazendo. E ela foi citar a pessoa, que a imobiliária dela recebeu uma moção de 30 anos. E eu, com a cara lambida lá, desculpa a expressão, mas com a cara lambida, foi um dos que não assinei. E justo era eu que estava fazendo o negócio. Mas eu falei para a doutora Dora, falei para a Marilza, que eu ia falar isso aqui em plenário, para que nós tomássemos o cuidado, porque numa próxima moção de aplauso, de uma certa relevância, as pessoas vão ver por que a pessoa não concorda com o trabalho que eu estou fazendo em Limeira, ele não assinou a moção. Então, eu só estou deixando um alerta aí, e se alguém quiser colocar meu nome, pode colocar em todas as moções. Mas, por favor, passe para mim, porque realmente eu fiquei mais vermelho que essa camisa que eu estou aqui hoje. Fiquei assustado, tanto que eu chamei até o assessor do Wagner Barbosa e mostrei a corretora Marilza, estou citando o nome, falei com a Dora. Aí, então, o Lemão, o Cleito e o pastor Nilton aí, se eles quiserem procurar e correr atrás, pode correr, que a moção está sem assinar. Obrigado, senhor presidente, desculpa aí tomar o tempo. Questão de ordem, presidente. Pois não, Wagner Barbosa. Eu só para justificar que as moções, quando eu faço as moções, o vereador Darcy, eu mando com os nomes de todos os vereadores, e aí vai para a mesa, e a mesa ela passa para todas as pessoas. E eu tenho até, como eu tenho assinado quando a mesa passa. Então, todas as moções que eu passo, a mesa ela passa assinando. Não sou eu que pego e levo todas as moções. Isso aí é um trabalho da mesa. A mesa que passa, através da Thaís, depois, para assinatura. E eu acho válido, inclusive, Darcy, para que isso não aconteça, que realmente depois da moção ser aprovada pelos vereadores, que realmente possa passar para todos, indistintamente, para que nós possamos assinar e, com certeza, para não acontecer isso, que é uma coisa desagradável. Eu entendo isso aí, mas todas as moções a gente coloca o nome e com o objetivo para que passe para todos. E reforço esse pedido para a mesa. Todas as moções que tiver, que seja passado e que todos os vereadores possamos assinar, não só das minhas, mas de todos os vereadores também. Tá bom. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Vereador Estevão, uma questão de ordem que o vereador Lemão tinha pedido,
Depois o vereador Estevão. Ok. Vou justificar meu voto. Justificativa, não questão de ordem, Lemão. Eu também faço minhas palavras do vereador Darcy. É que antigamente isso é um costume, quando o vereador fazia uma moção, geralmente já vinha com todas as assinaturas para votação, porque os assessores estão aqui no dia e ia fazer uma moção, já passavam nos gabinetes, às vezes antes da sessão ou até antes da votação, já pegava assinatura. Mas eu também fico indignado, já que Cavinato a imobiliária Cavinato, fui aluno do professor Milton Pereira de Almeida, deu aula no Castelo Branco, então estava aqui no dia que teve homenagem, não me lembro, eu acho que foi esse pedacinho aqui, Darcy. Fomos esquecidos aqui, mas eu acho que é válido o que você falou, e quero assinar do José Eduardo Hefrigen, mais conhecido como Toco, doutor, e dizer de todo o trabalho. Esses dias eu estive na fazenda Quilombo com meu pai, e aí nós estávamos conversando, vereador, presidente Zé da Mix, o pessoal lá, meu pai começou a falar que tinha isso, e eles se interessaram pela conversa do meu pai. Mas você conhece mesmo? E fomos conversando, falando, o seu avô colocava fogueira aqui, fazia bombinha aqui, porque a minha nona morreu trabalhando na fazenda Quilombo, porque minha família veio para cá no ano de 1890 para trabalhar no café, logo depois da abolição dos escravos. Então, e como aqui também era Fazenda Alonso, aqui nesse lugar aqui, então, eu fico feliz dessa moção. Hoje eu estou sendo solicitado. Fico feliz da moção e quero também poder assinar essa moção, porque é um historiador que tem buscado e levou tantas famílias para a Itália, buscando os documentos, que é uma dificuldade, né? Às vezes a pessoa tem direito, a família participou da guerra, tem até coisas a receber da Itália, e não sabe do que pode acontecer. Então, o trabalho, também foi citado aqui, o Espaço Ingep. Parabéns, doutor Marcelo, a lembrança, um livro que nós temos que... E lembrando também, o senhor falou do Juquinho, o pai, mas também temos o avô dele, né? O senhor Jacó. Então temos também que fazer a lembrança e parabéns, gerente do Correio. Um tempo que ser o Correio era um tempo importante, né? Hoje a gente fala o Correio como uma instituição, né? Até... Bom, mas foi um tempo diferente. Que bom ser lembrado e ter lembrança de pessoas boas e pessoas que têm feito pela cidade, pelos imigrantes, trazendo não só os italianos, mas os alemães também. Parabéns, doutor Marcelo. Vereador Estevão Nogueira, uma questão de ordem. Sim, presidente. Na verdade, até para falar um pouquinho sobre esse processo que a Câmara está passando com relação à assinatura digital de documentos, eu acho que os vereadores, a partir de agora, e também os assessores, vamos ter que ter um pouco de cautela e um pouco de paciência com relação a esse processo que está sendo implantado. É um processo de mudança que é importantíssimo que essa Câmara, e inclusive quero parabenizar o presidente e toda a mesa, que é uma das primeiras câmaras que passa por esse processo. Todo processo de mudança é complicado, mas que nós tenhamos essa atenção aí agora que o processo vai ser diferente. Quando quisermos assinar as moções, nós vamos ter que fazer isso antecipadamente, não é verdade? Então, agora, nós vamos ter que ter essa cautela, tanto vereadores como os assessores, de fazer isso antecipadamente. Quando a moção vir a plenário, ela já vem de maneira correta e assinada. Era só isso que eu gostaria de ponderar, presidente. Obrigado. Próxima moção. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Newton Santos. Só para contribuir, depois a gente deveria se reunir para poder... porque se um vereador faltar ou não estiver aqui, ele não vai poder assinar.
Então, eu acho que o voto favorável já é uma assinatura de todos os vereadores, mas isso é questão de acertar depois. Muito obrigado. Próxima moção. Moção de aplauso 129, moção de aplausos ao pesquisador limeirense Tiago Luiz Barreto, pela publicação de seu artigo sobre a redução do teor de sódio em produto alimentício na revista científica Meat Science. Proposta pelo vereador Marcelo Rossi. Em discussão? Boa noite, senhor presidente. Nobres pares, público presente. É mais uma vez que eu me felicito por poder estar... Agora sim, viu, vereador Wagner Barbosa? Eu vou ter Alzheimer, mas eu não vou sozinho, não. O senhor, eu vou tê-lo como companheiro. Nós somos parceiros, no bom e no ruim, né? Mas o senhor sabe do que eu estou falando, que talvez tenha passado desapercebido pelos demais aqui, mas eu estou feliz que eu já não vou sozinho. Obrigado pela companhia. Mais uma vez, eu quero felicitar aqui a Gazeta de Limeira pela publicação no dia 24 de junho de 2018, pela repórter Cíntia Ferreira, que mais uma vez teve a sensibilidade, vereador Zé Damix, de no meio de tantas pessoas ilustres da nossa cidade, descobrir o pesquisador Tiago Luiz Barreto. Limeirense é destaque com pesquisa sobre redução de sal. A revista Science, Meat Science, é uma revista de renome internacional no meio da promoção de divulgação de gêneros alimentícios. Ela reconheceu, né, e por ser renomada, como uma das mais importantes no mundo da área de alimentos. Destacou em sua última publicação um artigo do pesquisador limeirense Tiago Luiz Barreto. O trabalho faz parte de seus estudos para o doutorado que desenvolve na USP de São José de Rio Preto. Inclusive, ele foi convidado, ele vai ser convidado aqui para usar o plenário para poder falar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa, doutora Mayra. Mas, em resumo, a sua pesquisa de doutorando visa o desenvolvimento do presunto cozido com a redução de sódio. Hoje nós sabemos que o sódio é um dos principais precursores para as doenças cardíacas, coronarianas, hipertensão. Então, existe uma preocupação muito grande do meio científico em buscar recursos para amenizar o impacto desses substratos, como sódio, fala-se muito hoje em transgênicos, fala muito hoje em gorduras saturadas. Então, o nosso pesquisador limeirense tem dado a sua contribuição aqui. Seu trabalho ele é focado na saúde e pode resultar em grande contribuição para a qualidade de vida da população. Vai ao encontro da necessidade de prevenção de diversos tipos de doença. O interessante é que a técnica que ele desenvolveu, que ele tem utilizado, doutor Rafael, é a mesma do ultrassom que nós utilizamos aqui no nosso meio científico. Eu confesso que tive um pouco de dificuldade, viu, doutora Mayra, para entender. Por isso que eu o convidei para vir aqui e poder prestar maiores esclarecimentos. Pelo que eu entendi, o ultrassom utilizado na pesquisa, ele propaga ondas que ajudam a difundir melhor o sal, mesmo em menor, tornando daí a concentração do sal em menor quantidade nesses produtos. É lógico que isso é um apêndice de um trabalho, e isso tem tomado uma dimensão bastante significativa, bastante crescente, e pode estar sendo estendido até para salgadinhos, para hambúrgueres, outros tipos de condimentos. E o mais interessante é que isso não altera a consistência, não altera a coloração, não altera o sabor. Então, mais uma vez, Limeira é motivo de orgulho, a exemplo do Leandro Bergantin também, que esteve aqui, né, recebendo aí o título de cidadão limeirense, título de cidadão e Alzheimer, mais uma vez recebendo aí a condecoração de honra, né, de mérito cívico. Então, que a técnica usada por esse pesquisador limeirense poderá ser aplicada no desenvolvimento de outros itens processados também. Então, pelos considerandos citados, apresento a apreciação dos senhores vereadores e senhoras vereadores, apresento moção de aplauso ao limeirense Tiago Luiz Barreto, doutorando em Engenharia e Ciência de Alimentos da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em São José do Rio Preto. Solicito que dê ciência da presente moção à diretoria do campus, Maria Tercília Vilela de Azevedo Oliveira,
para que seja encaminhada aos demais membros da direção e corpo docente dessa importante instituição. Então, mais uma vez, ocupamos esse espaço para aclamar e para reconhecer as figuras ilustres da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Rapidinho, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Camargo. Doutor Marcelo, somente para parabenizar o senhor que vem hoje trazendo o nome de 2 limeirenses, e acho que o ano passado, ou no começo do ano, também, se não me falha a memória, o pesquisador sobre isso. Isso mostra, vereador Lemão, que apesar de eu enaltecer coisas que deram certo no primeiro mundo, não significa que eu sou a favor do aquecimento global. Sou a favor do que deu certo. E os países de primeiro mundo, como China, como Alemanha, como Finlândia, os lugares que deram certo no mundo, e isso eu vou copiar sempre, é o investimento em educação. O senhor traz hoje o nome de 2 limeirenses, o ano passado também, mais um limeirense, um pesquisador. Isso mostra que o Brasil tem um povo competente e capaz de conseguir, desde que haja subsídio, desde que haja investimento em infraestrutura e educação. Sabia, não sei se o senhor compartilha da informação que os alunos do SESI ganharam o campeonato de robótica nos Estados Unidos. Então, o Brasil é sim produtor de grande tecnologia quando se tem oportunidade de fazê-la. Então fica aqui os meus parabéns ao senhor por reconhecer pessoas ligadas à educação, ao campo de pesquisa. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Discutir, presidente. Wagner Barbosa. Senhor presidente, vereador Marcelo Rossi, agora sim, quero me desculpar. Ainda não caiu a minha ficha ainda, porque a semana passada eu tive um problema que roubaram meu carro aqui em Limeira, era 12 horas. Às 12 horas eu fui furtado e todos os documentos que estavam no meu carro, todos documentos, talão de cheque, documentação, documento da Câmara, documento do que eu tinha levado para o governo do Estado, projetos, enfim, uma pasta cheia de cartão de visita, enfim, tinha ali muita coisa. E de uma maneira assim, tão rápida, Limeira, parei na Praça das Palmeiras, entrei no escritório, a hora que eu voltei, meu carro já não estava mais ali. E levou meu telefone, meu iPad, meu laser, todas as coisas que eu tinha estavam ali. E até hoje eu estou ainda recuperando dessa situação. E principalmente meus óculos. Levaram os 2 óculos que eu tinha, acabaram levando também no carro. Mas só para... eu acabei antecipando, então eu estou justificando essa moção e reforçando que esse limeirense, pesquisador, doutorando, para uma pessoa chegar no processo de doutorando, não é fácil. A pessoa tem que estar preparado, ser focado na área da educação, ter dom e, principalmente, ter uma missão em desenvolver a pesquisa aqui no Brasil, que pouco é apoiado, tem incentivo, mas se ele tivesse em outro país, no primeiro mundo, o apoio é muito maior em todos os países. Mas nós não deixamos aqui no Brasil ter a questão da FAPESP, que inclusive apoia a parte de pesquisa, tem dado, dentro da sua condição, alguns estudantes nessa área, de dar a oportunidade dele desenvolver pesquisas que realmente venham contribuir para a comunidade, para a cidade, para o Estado de São Paulo, para o Brasil e principalmente para o mundo. Esse pode ter certeza que esse trabalho que ele tem feito com produtos com menos sal, isso é uma coisa muito importante para a saúde. Nós sabemos, o senhor sabe que, como médico, todos os médicos dessa casa, a doutora Marta, o doutor Rafael, que o sal é um grande, acima do limite, e se torna uma coisa inviável e faz mal para a saúde. E esse trabalho que ele tem feito, como engenheiro de químico de alimentos, vem contribuir. E principalmente pelo fato de ser um limeirense
que está engajado nessa missão de trazer não só essa pesquisa, esse processo. Eu tenho certeza que ele irá trazer muitos outros. Então, merecidamente, reforço meus parabéns e para nós aqui é motivo de orgulho poder votar a sua moção, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo a moção de aplauso, número 129, ela vai à votação e o painel de votação está aberto. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agradecendo a presença da presidente do Ceprosom, Maria Alcélia Damasceno, a diretora Aleia Serrano e o jornalista Rafael Sereno. O expediente está encerrado. A sessão está suspensa para que seja arrumado a mesa diretora para a entrega do título de cidadão limerense à dona Chica.